Olá, olá, olá pessoal. Hoje a gente vai refletir sobre algo bastante interessante. O nome da mensagem de hoje é Cuidado para não se enganar. Sabe quando a gente vai atravessar a rua e tem todos os sinais a se prestar atenção, placas, movimento de veículos, semáforos, tem bastante sinais, né? Luzes que os carros dão sinais um para os outros. Mas algumas vezes a gente se engana sobre alguns sinais, ou porque o semáforo não está funcionando, ou porque o carro dá um sinal errado. Né? São sinais de comunicação em situações que nos enganam. Uma outra situação, por exemplo, quando uma mulher está grávida, né, está guardando um filho, quando está chegando próximo, costuma ter alguns sinais mais frequentes. Às vezes eles podem enganar também. Mas você pode estar se perguntando o que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? É que numa situação, quando Jesus estava observando o templo com os discípulos falaram para ele, olha, que construções, né? E Jesus comentou com eles, olha, virão tempos que não vai restar pedra sobre pedra. E mais em privado, né, em particular, esses discípulos perguntaram para Jesus quando que essas coisas, né, iriam acontecer. Em outros textos a gente encontra relatos como em Mateus 24, falando que e Marcos 13, falando a respeito dos sinais, como guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, doenças, epidemias, fome. São sinais que sempre existiram no mundo, mas se a gente observa ao longo da história, são sinais que sempre vêm aumentando, ou a frequência desses sinais ou a intensidade. Entendeu? Mas o alerta principal de Jesus para os discípulos diante disso, diante de todo esse cenário, de tantos sinais, é o alerta essencial, quando ele fala assim, olha, cuidado, para que ninguém engane vocês. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. A fim de enganar a muitos. Mas esse alerta de Jesus fica para que aqueles que realmente têm a fé verdadeira nele sempre manter esse cuidado, porque se a gente reparar ao longo da história também, muitos se diziam Cristo, muitos vinculavam suas atitudes ao nome de Jesus, mas a gente esquece, né, que também está escrito que no dia derradeiro muitos vão falar assim, olha, a gente curou pessoas no teu nome, a gente expulsou demônios no teu nome, e Jesus vai simplesmente virar para eles e falar, afasta de mim, que eu não conheço vocês. Mas até esse dia chegar, a gente precisa ficar atento a esses sinais, guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra a nação. Quer ver um exemplo simples de nação se levantando contra a nação? Não precisa ser necessariamente um país se levantando contra o outro, somente em guerras, mas muitas vezes dentro da nossa própria casa, pessoas se levantam umas contra as outras, elas procuram a discórdia, parece que é melhor estar em discórdia do que, apesar das diferenças, estar em unidade. Quer ver um outro exemplo de discórdia que proporcionou uma discórdia entre nações? Quando Abraão teve um filho fora do que Deus tinha prometido a ele, de que seria o filho dele. E isso gerou nações durante anos e anos entrando em guerra, em conflitos, em distinções. E isso é muito alarmante, só que a gente deixa isso passar no nosso dia a dia, a gente não presta atenção.
Muito pelo contrário, a gente prefere deixar outras coisas tomar conta do que não deveria, sabe? E a ilusão que tem se aumentado durante esses anos também é justamente o fato de que Jesus falou que assim como ele veio, foi para os céus, ele vai voltar para redimir totalmente tudo com a consumação de todas as coisas, a implantação do reino para sempre, sempre. Mas a gente começa a mistificar essas coisas, a gente começa a olhar, a observar, a analisar isso com um olhar muito místico, muito fictício. E a gente vai deixando tantas coisas tomar conta e, na verdade, quando a gente precisa tomar uma decisão em nossas vidas, a gente fica ali estagnado em coisas momentâneas, em coisas passageiras. E olha, e é muito importante estar alerta, porque às vezes você está num momento difícil da sua vida, está num momento complicado, que você declara assim, só por Deus, né? Essa expressão que às vezes a gente pronuncia, né? No dia a dia, porque não consegue muitas vezes falar muita coisa por causa da pressão que situações difíceis ocasionam. E aí a gente tem a tendência de muitas vezes alguém chega em nós e começa a falar sobre Deus, sobre o amor de Deus. Tudo bem, isso não é errado, Deus realmente nos ama, Deus realmente tem graça sobre nossas vidas, mas o problema é quando a gente começa a deixar certas coisas tomar conta do nosso coração, como pessoas, porque aparentemente estão falando sobre Deus, sobre Jesus, e não está sendo uma verdade ali, sabe? A pessoa pode omitir parte daquilo só para te atingir, só para fisgar seu coração. E isso é muito complicado, porque a gente pode estar entrando em algo que a gente pensa ser de Deus, mas não é de Deus. Mas por que eu estou falando tudo isso? Justamente pelo alerta essencial que Jesus deixou, falando: cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu. Sabe, quantas vezes a gente vê pessoas por aí falando coisas em nome de Deus, falando que são cristãos e agindo de maneira depravada, de maneira que envergonham o nome de Deus, e muitas vezes pessoas que são de igreja, que se dizem pastores de igreja. Pode ficar chocado, porque é isso que acontece nos nossos dias. E como que a gente não percebe que os sinais que Jesus alertou lá atrás os discípulos, e está registrado anos e anos, séculos e séculos na Bíblia, pode ser algo mentiroso, pode ser algo vazio, pode ser... isso aí é homem que inventou um Deus, sabe? A gente começa a blasfemar e nem percebe. E para finalizar, como realmente esses sinais são muito importantes, a gente precisa realmente estar atento, sempre estar em contato com a verdade, que é a palavra de Deus, que é isso que nos santifica, nos purifica dia após dia. Outro dia eu ouvi uma ilustração da seguinte forma: tinha 2 vendedores que chegaram numa casa grande para vender, só que tinha um caminho até chegar à casa, e logo ali no portão já tinha uma placa: cuidado, cão feroz. E aí um virou pro outro e falou: eu não vou entrar não, eu vou tentar vender em outra casa. Aí o outro falou: não, isso aí é só para afastar as pessoas, eu vou lá. Aí ele entrou. Dali um espaço, outra placa: cuidado, cão feroz. Eu falei: besteira. Dali outro espaço que ele andou: cuidado, cão feroz. Daqui a pouco ele escuta um barulho assim, vindo 2 cachorros enormes. E ele sai correndo. E tinha uma árvore ali. O único lugar para ele aparentemente encontrar um abrigo era uma árvore
tinha cheio de espinhos nos galhos ali e tal. E ele subiu se machucando, se esfolando todo. E lá em cima tinha uma outra placa. Tolo, eu te avisei lá embaixo. Sabe, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que quando a gente se deixa enganar, quando a gente se deixa enganar por uma vontade nossa, por exemplo, que a gente acha que não tem nada a ver, a gente pode estar indo para a direção mais oposta possível de Deus e a gente não está percebendo. E a gente é avisado dia após dia, porque assim como tem, infelizmente, porque isso precisa se cumprir e está na palavra de Deus, muitos enganadores, muitos falsos mestres, muitas pessoas que falam, Deus vai te curar, Deus vai te vingar, usam essas coisas e a gente é atraído para esse tipo de coisa. Mas algo que está te alertando do final dos tempos, algo que está te alertando, olha, cuidado para o caminho que você está indo, cuidado, porque é um caminho de morte, mas você não está percebendo. E aí a gente não dá ouvido, entende? E é aí que a gente precisa, igual a palavra diz, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, ore a Deus pedindo, mas peça com fé, porque Ele vai dar de graça, Ele vai dar livremente essa sabedoria. A gente precisa desse discernimento para observar os sinais ao nosso redor e realmente compreender em nossos corações, em nossos espíritos, que ainda há tempo de deixar Deus ser Deus em nossas vidas. E quando eu falo da gente deixar, não é porque a gente tem poder não, mas da gente realmente compreender que a gente nunca mereceu coisa alguma, mas Cristo se entregou por nós.